A história da minha mediunidade é simples, mas um pouco longa. Já lá vão 4 ou 5 anos. Ontem, pela primeira vez, amongst friends, enquanto eu estava a ajudar uns colegas em inglês, isto porque estou a tirar um curso de animação turística, ao apresentar-me, disse, e acho que eu disse pela primeira vez out loud, que era médio intuitivo. Até agora tinha dito que fazia coisas relacionadas fazia terapias com cristais, às vezes lia a aura, blá 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 blá. Mas dizer que eu sou médio intuitivo, acho que nunca tinha dito. E foi uma experiência assaz interessante. Vibracionalmente falando, foi um passo above ao que eu tenho refletido de mim próprio. Não é nada de especial, não é nada de particular. Todos nós, se têm visto os meus vídeos anteriores, eu considero que não existe ninguém para além de mim próprio, porque este é o meu jogo e todas as pessoas que eu encontro ou conheço, no fundo são reflexos de mim próprio, vários reflexos de mim próprio, porque este é o meu jogo, porque esta é a minha realidade, porque sou eu que lhes dou uma ideia de fisicalidade porque eu estou presente, blá blá blá. Uma vez que eu sou médio, também está dito na tal realidade padrão, no experienciar da realidade padrão, que todas as pessoas humanas, assim como os animais e whatever exists, são médios. Portanto, todos nós somos médios. Uns estão desenvolvidos, outros não estão desenvolvidos, todos podem desenvolver a mesma coisa. Uma vez que somos todos diferentes, somos todos diferentes reflexos são todos diferentes reflexos de mim próprio. São, obviamente, coisas diferentes daquilo que eu experiencio, para haver a complementariedade e para haver também o retorno da experiência para mim, enquanto, assim como eu também estou a fazer o mesmo espécie de trabalho para com o meu ser superior. Ou seja, aqui estou a experienciar e as minhas experiências voltam para o Surim, que é o meu spirit name. A minha mediunidade começou depois de ter ido ler a aura através de um amigo de uma amiga. Eu sempre fui muito cético em relação a tudo, apesar de ser artista plástico e ser sensível a certas coisas, mas faltava-me sempre a fisicalidade para provar isto e aquilo. Depois dessa leitura da aura, fiquei completamente e gostei tanto que durante 1 ano e meio fui lá mais 2 vezes. Sempre com A. Na terceira vez fui iniciado em Reiki, que era uma coisa que eu não fazia ideia do que era ou que existia. E pronto, quer dizer, depois comecei por minha iniciativa a fazer o que eu achava que seriam umas meditações em casa, sem nada, sem guia nenhum, porque na altura estava a viver em Lisboa sozinho e não tinha internet. Nem fui de ir a bibliotecas Na altura lembro-me apenas de comprar um livro sobre o Reiki nos Correios, e achei curioso encontrar esse livro nos Correios, just like that, à minha frente, e o preço era acessível. Entretanto, as time went by, tive que voltar para casa dos meus pais porque simplesmente desisti de viver em Lisboa, porque entretanto o dinheiro que tinha foi ao ar e
e ainda tentei ficar em casa de uma amiga e arranjar um emprego, mas também não aconteceu. E eu acho que nem sequer me apetecia ficar lá mais tempo. E então voltei para a casa dos meus pais, passado 4 anos de ter vivido em Lisboa. Ou voltei mais uma vez para a casa dos meus pais, porque já tinha vivido na Suíça, e depois voltei para a casa dos meus pais, e depois Lisboa, e depois voltei para a casa dos meus pais. Onde, no meio do nada, porque eles vivem num casal assim um bocado no meio do nada, meti-me na internet. Fiz algumas pesquisas até dar a um canal no YouTube de uma médium que trabalha com as energias dos anjos, que é a Be Divine, e o canal dela chama-se Divine Miracles. E lembro-me que na altura fiquei... via aquilo, ela também creio que estava no início do seu canal, ou percurso. E lembro-me de pensar, uau, falar com anjos, eu nunca irei ser capaz de fazer tal coisa. Entretanto, essa médium, encontrei-a, entre aspas, no Facebook, tornei-me amigo dela, ou acho que, sim, tornei-me amigo dela, e entre uns comentários, entre uns posts e em comentários, conheci uma portuguesa que estava lá aos gritos, acerca dos direitos dos animais e dos cães, e dos portugueses serem uns bárbaros e mais não sei o quê, e meter os cães acorrentados à porta e que não pode ser, e blá 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 blá. E metei conversa com ela. Vim a saber que era uma portuguesa do Norte, do Porto, a viver na Alemanha, com quem eu depois, enfim, fui trocando algumas experiências. Eu na altura continuava em casa dos meus pais a fazer o que eu achava que era uma meditação, que era para sentar e respirar e para ficar calmo e tal, não sei o quê. Até ao dia que ela me... entretanto começámos a falar no Skype, e ela, um bocadinho mais avançada que eu, nós combinamos uma sessão em que ela faria uma meditação, e na altura ela ia muito ao passado, creio. E então houve uma vez que creio que ela foi a Lisboa do século XIX, e então estava-me a relatar o que é que estava a ver, e as pessoas, e agora estou a ver um coche, e agora estou a ver uma carruagem, e está a ver uma pessoa daqui, e como é que era essa pessoa. E, entretanto, eu, como sempre gostei de história, ia enviando fotografias daquilo que me parecia que ela estava a ver, imagem, envia Google, e ela dizia, sim, é isto que eu estou a ver, ou não. E pronto, eu na altura fiquei um bocado invejoso, devo dizer, porque eu, como gosto de histórias, pensava na altura, eu é que devia estar a ver isto, porque eu é que gosto de história, eu é que gosto, porque eu sempre tive a mania de querer recriar este ou aquele tempo, ou todos os tempos, todas as figuras históricas, e até comecei o projeto My Royal Dolls, que era umas esculturas enfim, que já vinha ainda dos meus Playmobil, mas pronto. Entretanto, esta médium australiana, que é a australiana, dos anjos, abriu ou fundou, ou não sei, constituiu uma comunidade espiritual online, e eu fui logo para o chat, abri o perfil, criei o perfil, não sei o quê, e comecei a teclar, comecei a trocar experiências, até que uma vez fiz uma meditação, e como sempre tinha feito, e assim de repente vi-me a entrar numa nave espacial. No misto de e ok, bora lá,
portanto, vi-me a entrar numa nave espacial que estava repleta de pessoas ou seres ou não sei o quê. Eles eram todos muito perfeitinhos, não tinham cabelo e assim a flutuar above the head. Eles tinham uma espécie de coroa ou de auréola, não sei. E lembro-me que na altura tipo, a porta abriu-se e eu entrei e ninguém me ligou nenhuma. E eu fiquei assim, então tal momento para mim e ninguém me diz nada. Bom, eu depois entretanto fiquei a perceber que aquilo em termos, não sei, de energia, o facto de eu estar lá era tão corriqueiro que ninguém me ligava nenhuma, porque era normal eu estar ali. Eu simplesmente o Pedro apercebeu-se dessa possibilidade, vá. Entretanto, através dessa comunidade espiritual e continuando a fazer as meditações no Skype com essa tal amiga, comecei a teclar com uma senhora com 20 anos a mais que eu, alemã também, mas a viver na França, e começámos a trocar experiências e começámos a ficar bastante ligados, digamos assim. Ela sempre disse que quando olhava para a minha fotografia que sentia que já me conhecia. E bom, fomos teclando. O chat, basicamente o main chat era quase todo nós os dois, até claro, e depois aparecia outro, ou não, mas sem grande relevância. Depois começámos a teclar no privado, até uma boa tarde que ela disse que tinha recebido, ela também fazia meditações e também recebia coisas, que tinha recebido a informação de que éramos almas gêmeas. Eu fiquei chocadíssimo, porque desde os meus... Eu na altura estava com 29. Desde os meus 17 que eu via-me sempre como homossexual. Nunca tive assim grandes interesses em relação ao mundo feminino. E de repente vem-me esta a dizer que éramos almas gêmeas e que... Eu fiquei um bocado chateado porque ela não o disse em privado, disse para toda a gente e depois deixámos de falar durante algum tempo, mas a coisa de falar com ela eu teclar com ela todos os dias era mais forte. Até que semanas depois ou dias depois também eu recebi a informação de que éramos almas gêmeas. Isto para dizer que, entretanto, depois de me ter visto dentro da nave, começaram a aparecer montes de coisas, e montes de conversas, e montes de... até agora. Mas ao início, de facto, foi tipo uma abertura da torneira onde apareceram, sei lá, figuras esféricas, não. A não ser que tenham alguma ligação espiritual ou algum significado espiritual mais avançado, como por exemplo o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci depois encontrava-o muita vez nessa mesma nave espacial. Depois vinha saber que o Leonardo da Vinci, que essa malta era pleiadiana, portanto das Pleiades. Também no início comecei a ser instruído, digamos assim, com algum conhecimento universal, alguma ideia de conhecimento universal, maiormente de Thoth, o deus do conhecimento egípcio, que entretanto também fui complementando com a leitura das Emerald Green Tablets, não sei,
que estão disponíveis online, em PDF, em vários sites, até há pessoas que as leem e fizeram vídeos disso. Entretanto também fui descobrindo através de imagens e de conversas sobre a minha multidimensionalidade, ou seja, paralelamente numa ideia do passado e de agora e do futuro, onde é que eu estive, onde é que eu vou estar. Apesar de ter sido mais do passado, porque eu sempre gostei de história, e isto tem a ver com a minha veia bibliotecária, porque eu sempre gostei de livros, tem a ver com o conhecimento. Hoje em dia sinto-me bastante conectado com os chamados Akashic Records, que eu já fiz um vídeo a propósito. Um eu paralelo trabalhou várias vezes na Biblioteca de Alexandria, outras bibliotecas. Em meditações também tenho acesso a outras bibliotecas, não só os registros akáshicos. Enfim. Assim como Thoth. Também comecei a ser visitado por vários Star People, ou o que nós em português chamamos de extraterrestres, mas enquanto grupo, não só uma entidade, e enquanto grupo conheci os Hathors, conheci os Pleiadianos, conheci os Arturianos, os Andromedanos, Andromedanos, acho que é assim que se traduz, os Greys, os Reptilianos, os seres que se assemelham a louva-deuses, os insetos louva-deus, e depois seres mais específicos. Por exemplo, há um ser louva-a-Deus, em inglês chamam-se Mantis Beings, que é o Kriomi. Ele aparece sempre de bata, porque os Mantis que eu conheço são muito dados são médicos, são físicos, mas relacionados com o corpo e com o estudo do corpo e com as modificações do corpo. Também fui instruído por um grande leão branco chamado Shambhala, cujo nome parece com aquela cidade fundada pelo Lord Maitreya, que existe a flutuar na Índia, que é uma espécie de paraíso, uma cidade de paraíso. Não a Índia, a Shambhala, ou Shambhala, lá está o Akhenaten, com quem eu é uma daquelas figuras que para um católico é uma espécie de Jesus Cristo, porque sinto muito próximo. Tive uma vida passada, entre aspas, com ele, fui a filha dele, e ele quando me aparece, ou quando me aparecia, ou trata-me como irmão, enquanto igual, ou trata-me como filha, ainda. Depois mestres ascensos também, normalmente o mestre Kuthumi e o mestre Serapis Bey, que também me instruíram e tentaram fazer recordar mais a instrução mais do mestre Kuthumi e uma espécie de fazer-me recordar a sabedoria, a minha sabedoria interior, mais o mestre Serapis Bey, que sempre que aparecia, primeiro eu via um touro, um grande touro, e eu dizia sempre: mostra-me a tua cara, mostra-me a tua cara, mostra-me a tua cara. E depois aparecia o mestre Serapis,
E eles são todos muito efusivos, ou sempre os percebi muito efusivos. Depois, ultimamente e finalmente, figuras da história, tanto internacionais como portuguesas, em que basicamente aparecem para contar a vida deles. Não a que está escrita nos livros, porque normalmente aquilo que eu recebo nunca se coaduna muito com aquilo que está escrito nos livros. E eu sempre me pareceu um bocado estranho e ficava assim um bocado feeling small, porque parecia que estava tudo errado. O que eu entretanto me apercebi foi que, enquanto que este é o meu jogo, a experienciar uma ideia de templated reality, portanto um jogo, falha-me ser uma puta da palavra. Eu, enquanto ser único, tenho a minha própria ideia de história, a minha própria identidade vibracional, e enquanto entidade vibracional única tenho a minha própria ideia de história e de passado e futuro within, ou seja, dentro de mim. Daí que quando eu às vezes leio coisas que estão escritas nesta ideia de realidade que me rodeia, e as coisas não they don't match, é porque eu tenho a minha própria história, eu tenho a minha própria identidade histórica. Não o Pedro, mas eu, enquanto ser único, enquanto Surimo. Surimo é o nome do meu ser espiritual. Enquanto Surimo, tenho a minha própria identidade histórica que está a ser gathered, junta, através das várias experiências de outras ideias de ser que o Surimo está a experienciar neste momento. Por exemplo, como eu disse, ser a filha de Akhenaten agora, porque não há tempo. É tudo paralelo. Não há vidas passadas, não há vidas futuras. Há sim várias identidades, ou várias ideias de identidades corpóreas, que, neste caso o Surimo, está a experienciar neste preciso momento. Eu, enquanto ser, let's say, desperto, tenho, através do Surimo, que é o circuito, tenho acesso a... Mas não tenho acesso à história toda da outra, let's say, encarnação. Porquê? Porque não sou eu. Eu só sei partes da outra entidade. Só sei partes da outra identidade. Porque não é o Pedro. É o Surimo a experienciar. Ora, o Pedro está a ser experienciado pelo Surimo. E é o Surimo que guia o Pedro. O Pedro existe, em teoria. Mas isso já são outras conversas. Isso está mais ou menos explicado no vídeo anterior. Se quiserem, se tiverem curiosidade em ver, ou então farei outro, whatever. E pronto. Ou seja, isto de ser médium, no fundo... devo dizer que raramente sou contactado por entes de alguém que já faleceu. Isso ainda não está muito bem sintonizado. Às vezes aparece, efetivamente. A mãe da minha Twin Flame, com quem eu, entretanto, ela visitou-me, não sei se contei há bocado, ela visitou-me na semana em que eu fazia 30 anos e depois fizemos uma meditação durante uma semana inteira, foi muito profundo, e depois lá nos encaixámos, não só em termos físicos.
E depois nesse ano visitou-me outra vez em outubro e depois em dezembro mudou-se para Portugal e temos estado juntos estes quase 5 anos. Long story, lots of experiences. A mediunidade volta e meia, a tal torneira do início às vezes fecha-se ou fecha-se mais um bocadinho, mas eu sinto que estamos no início de um novo ciclo e há muita coisa desses tempos que estão a voltar, felizmente. Isto para dizer que numa ideia de diversidade, das várias diversidades de ser, que somos todos médios, como eu acabei de relatar, não fiz curso nenhum, não paguei para nada, não paguei absolutamente curso nenhum, como acabei de dizer. Simplesmente fui à procura, estava disponível, estava interessado, e o que quer que eu tivesse que saber apareceu e vai aparecendo. E vai aparecendo e as coisas fluem naturalmente. E isto é o que eu tento sempre passar a pessoas que estão interessadas. Não é preciso cursos, não é preciso gastarem dinheiro em nada, não é preciso comprar nada. Ok, podem comprar uns cristalzinhos. Os cristais, além de serem maravilhosos, lindos de morrer, uns mais que outros, eles são grandes ferramentas que nos ajudam a conectar com este tipo de energia, de truque machin. Mas de resto, se escreverem num bocado de, por exemplo, eu uso a ametista para conectar-me com o lado espiritual, mas tenho algumas, efetivamente. Mas imaginem que eu não tenho dinheiro para comprar uma ametista. Com a minha intenção, agarro num bocado de papel e escrevo lá a ametista. E com a minha intenção, aquele bocado de papel com o nome ametista, tornou-se uma ametista. Porque tem a energia, porque através da minha intenção passa a ser uma ametista. Apesar de ser, já não é um bocado de papel. Porquê? Porque em termos de energia, eu incuti naquele papel todas as características da ametista. E indo um bocado ainda mais beyond, nem é preciso o papel. Eu concentro-me within myself e digo, chamo para mim a energia do cristal da ametista. E digo até eu sentir as coisas. E pronto. É tão simples quanto isso. Porque tem tudo a ver com o nosso poder de concentração, o nosso querer, porque o querer é muito importante, e estar disponível. E, acima de tudo, sair fora da caixa, ter ideias próprias. Porque o que está aqui em causa é não o ser médio, mas ter consciência da sua própria identidade vibracional. Não o ser Pedro, ser homem, ter 34 anos. Não. Isso são pormenores. É quem sou eu ao nível energético, nível espiritual. Quem sou eu? E é isso sempre que eu tento incutir às pessoas. Não é carnaval, não é folclore, não é assim tão... se eu não souber quem sou, vou morrer burro. Não, nada disso. O ser médio também não muda a vida. Porque eu, enquanto Pedro, tenho dificuldades e estou aqui para as experienciar e ultrapassá-las, ou não. Mas o estar conectado espiritualmente, simplesmente, e essa é uma vantagem, dá-nos outra perspectiva
do que é que se passa aqui e aqui à minha volta. E essa para uns é importante, para outros não, conforme. Mas uma coisa é certa, há aí tantas ideias preconcebidas acerca disto e daquilo que só fazem sofrer e que se calhar com uma outra perspectiva mais esotérica, digamos assim, a coisa resolve isso facilmente. Enfim.